Bem-vindos todos. Eu vou fazer uma adição aqui para mostrar como fazer o tratamento de dados quando seu modelo envolve superfícies. O Aster ele guarda informação de modelos de casca e placa em 3 níveis, né? Nível inferior, médio e superior. Só que ele não plota isso de maneira conjunta, né? Então preciso fazer um pequeno caminho para chegar nessa exposição. Então, montei aqui uma geometria bastante simples, né? Uma viga I com 15 centímetros aqui, 30 de cabo a rabo e 2 metros de comprimento. A malha feita foi bem padrão, toda quadrada, né? Usei a malha quadrangular mesmo, né? Mexi aqui alguns parâmetros para poder lidar com para tentar fazer essas malhas aqui, os elementos ficarem um pouco melhor conformados, né? E vamos aqui, até tudo padrão, né? E vamos aqui para o estabelecimento do problema. Leitura da malha, definição do modelo DKT para todo mundo, tanto nos elementos de contorno aqui, né? Fixo, imóvel e o corpo como um todo, né? Que é o BIM. Espessura eu coloquei a mesma, né? 1 centímetro para todo mundo. O problema aqui não é ser muito realista, né? Só mesmo mostrar o processo. Material padrão, atribuído a material, tudo bem. E aqui tem naturalmente a borda fixa. E aqui na borda móvel eu fiz 2 esqueminhas, né? Tem uma ligação sólida para fazer este lado aqui se comportar como um sólido, né? Esse conjunto de linhas. E este ponto aqui, que é o que vai arrastar os outros, se desloca 10 centímetros. Um deslocamento até razoável. No pós-tratamento é que começa aqui a análise, né? Análise mecânica linear, sem grandes novidades. Aí aqui vem onde começa o tratamento das coisas. O meu Mecha-Static ele sai com os deslocamentos e o campo de tensões nos pontos de Gauss. Então, o que eu estou pedindo aqui é que ele calcule nos nós por cada elemento. Então, ele pega os pontos de Gauss e extrapola para os nós de cada elemento. Depois disso, passa por aquele processo em que você pega o seu modelo completo, que tem as informações nos 3 níveis. Eu vou fazer como é que eu diria? Eu vou restringir os dados gravados a um dos níveis da superfície, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei só no nível inferior, tanto o CF-Elga quanto o CF-Elno, né? Os campos de tensão nos pontos de Gauss e nos nós por cada elemento, na face inferior. Aqui eu repeti o mesmo processo para a face média e aqui para a face superior. Depois que eu tenho os campos de tensão, né, tensão de tração em X, tração em Y, cesariamentos, etc. e tal, eu vou para o processo de calcular as tensões equivalentes. Então, eu entro aqui nos critérios e vou calcular os critérios nos pontos de Gauss, nos nós por elemento, e aí eu aproveito que eu já tenho esse conjunto aqui e avalio também o valor por nós, mas isso só no inferior. Eu fiz um processo aqui para criar tabelas também, que é uma coisa que você pode fazer. Pode criar uma tabela em texto, extraindo uma das componentes, né? Então você aponta aqui o grupo de malhas ao qual no qual você está interessado e diz aqui qual é o campo que você quer criar uma tabela.
repetir o processo aqui naquele CalcChamp, né, com a parte média, com resmói, né? Também tensões equivalentes aqui, pontos de Gauss, elementos e nós. Fiz o mesmo esquema com a tabela e na parte superior tudo do mesmo jeito. E aqui vem a sequência de impressões, né? Para reduzir o tamanho, né, do arquivo, eu especifiquei, no caso, deixa eu fechar aqui. Para reduzir o tamanho do arquivo, você pode fazer, no lugar de imprimir todos os campos, especificar aqui um campo específico que você quer naquele arquivo. Então, eu posso fazer aqui uma impressão só nos pontos de Gauss. Aqui embaixo, só dos pontos nos nós por elemento. E aqui só nos nós. Então, vamos ver como é que ficou. Eu já fiz a rodada aqui, tanto do primeiro estágio quanto do segundo, com aquele arquivo. Vamos ver aqui como fazer a visualização daqueles campos. Eu vou começar aqui pelo campo em Gauss, nos pontos de Gauss. E ele não plota esses valores aqui, não plota esses campos. Para eu ensinar o Paravis a pintar aqui, né, fazer a renderização dos valores, eu preciso fazer com que ele passe por um filtro, que vem aqui no Mechanics, Elga Field to Surface. E pronto. Aqui eu tenho disponível os critérios, né, de tensão de von Mises, Tresca, etc. e tal, na face inferior, média e superior. Agora, se eu quiser pintar só o máximo deles, aí eu posso, vou ter na verdade aqui, entrar aqui com um segundo filtro, chamado de Calculator. No caso, aqui no Attribute Type, são dados na célula, dados de elemento. E eu venho aqui e faço o seguinte, eu vou selecionar aqui von Mises, face média e na face superior. Botei 2 aqui e vou usar a função máximo. Não está aqui nessa tela primeira, mas está disponível. E vamos ver como fica. Aqui. Então, isso aqui é o máximo valor entre superior e inferior, ou médio, do critério de von Mises para esse modelo de casca. Eu posso fazer também a mesma coisa para o Elno. Vou apagar aqui. Aqui. Por elementos por nós ele também não sabe fazer diretamente, então eu tenho que passar pelo Elno Field to Surface. E aqui mais uma vez vou fazer o Calculator. Aqui vai ser realmente os dados por pontos. E aqui eu começo a fazer o mesmo esquema. Superfície média e a superfície superior. De novo aqui o mesmo range, né? Eu poderia fazer isso também direto aqui com o campo nodal. O nodal, no caso, ele já tem direto, né? Não preciso fazer nenhum filtro intermediário, eu posso vir direto aqui para o Calculator. Aí realmente vai ser dado por ponto. Aqui. Mais uma vez, o mesmo campo. Já bem mais suave, né?
fique bem mais suavizado, né? Fica mais apresentável. Então é desse jeito que se vai tratar a exposição de resultados em modelos de casca, né? Certo? E muito obrigado pela atenção. Espero que vocês todos tenham um bom proveito dessas informações todas, né, das pílulas, dos workshops e espero também do curso. E até a próxima.